paz do Senhor, igreja. Poder sentar, fica à vontade, pois aqui não é outro lugar, senão a casa do nosso Abba Pai. Mais uma noite que Ele tem nos proporcionado para aqui estarmos, para oferecer um culto a Ele. Então, que você esteja disposto, disposta a oferecer um culto com excelência. Que nós possamos, de fato, estar com nossos corações abertos e dedicar todo esse tempo que nos resta a Deus, a Ele, desligando nossos pensamentos das coisas dessa terra, desses momentos, e que o nosso pensamento esteja entronizado no trono da graça. Que a nossa mente esteja como a mente de Cristo, para que de fato nós possamos entender o que o Espírito Santo tem para mim e para você nesta noite. Que Deus em Cristo continue te abençoando, te guardando, te protegendo. Nós vamos estar falando baseado num livro muito conhecido de todos nós, que foi falado aqui também no Pradel, sobre os profetas, sobre Jesus, sobre o templo que ele diz que seria destruído, mas ao terceiro dia ele iria ser reconstruído. Então tem muitas coisas que os profetas falaram, que Jesus falou, que muitas pessoas não conseguiram compreender, talvez por falta de atenção, ou talvez porque não pediu o discernimento do Espírito Santo. Então, vocês observam que eles criticaram Jesus, porque eles não entenderam que Jesus estava falando dele mesmo. E hoje no Tadel nós aprendemos muito sobre esse Jesus, sobre esse que nos comprou, que nos resgatou. E nós vamos hoje falar de um tempo, mas não é o tempo que Jesus tinha falado naquele dia. Nós vamos estar falando baseado no livro de Esdras, no capítulo 5. Você que já leu esse livro, você vai entender o propósito desse livro, e que nós possamos, na noite deste dia, entender o que o Espírito Santo tem para mim e para você nesta noite. Então, que você possa abrir o seu coração, que você possa pedir discernimento ao Espírito Santo de Deus, para que Ele de fato venha falar com você nesta noite. Nós vamos falar de algo muito interessante, para que Deus venha trazer a todos nós um despertamento. Esdras, no capítulo 5, versículo 1, nós vamos estar discorrendo alguns versículos, e eu chamo a sua atenção para você ficar atento ao que o Espírito Santo de Deus tem para você nesta noite, uma noite que Ele já tem preparado este banquete para nós através do Tadel, e agora através desta mensagem que o Senhor tem colocado no meu coração. Então eu quero que você leia este versículo. Pode ler, igreja. Ora, o profeta Ageu e o profeta Zacarias, descendente de Ido, profetizaram ao Deus de Judá e Jerusalém, em nome do Deus de Israel, que estava sobre eles. Então Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Judá, começaram a reconstruir o templo de Deus em Jerusalém. Os profetas de Deus estavam com eles e os ajudavam.
Os olhos de Deus, porém, estavam sobre os líderes judeus, e eles não foram impedidos de trabalhar até que o relatório fosse enviado a Tará, e deles recebesse uma ordem oficial a respeito do assunto. Esta é uma cópia da carta de Natanael, governador do território situado a oeste do Eufrates, secado os ordinários dos seus companheiros, ou seja, os oficiais do oeste do Eufrates, enviaram a enviar. Amém. Até aí por enquanto. Então nós encontramos nessa passagem autorização para reconstruir o templo de Jerusalém. E aqui eu dei um título para esta mensagem. Sempre nós precisamos recomeçar algo na nossa vida. E o título desta mensagem: recomeçar a obra de Deus em tempos de crise. Nós estamos sempre em crise interna, familiar, política, rumores de guerras, rumores de grandes guerras, mas nós entendemos que jamais nós podemos ou poderemos cruzar os braços e entrar para a zona de conforto. Então é por isso que esse título ele vem chamar a minha e a sua atenção: recomeçar a obra de Deus em tempos de crise. Nós sempre precisamos recomeçar. E aqui nós entendemos neste livro que nós agora acabamos de ler alguns versículos, que o livro é chamado um livro histórico, o livro do profeta Esdras. O livro, ele narra o retorno de um povo, o povo de Deus que estava escravizado. Eles ficaram escravizados, como vocês conhecem a história, por 70 anos. Estava ali no exílio, 70 anos, e ali eles voltam à reconstrução do templo de Jerusalém. Como nós lemos no capítulo 5, ali vocês vão entender que nós encontramos um momento crucial naquela reconstrução. E às vezes, como nós também vamos reconstruir o nosso templo interior, o nosso templo próprio, nós parece que entramos em crise. Vem aparecendo dificuldades para nós estarmos no culto, vem aparecendo dificuldade para nós estarmos na oração, vem acontecendo dificuldade para nós estarmos na terra, estarmos na célula, para nós ler a Bíblia, enfim, toda reconstrução ou construção demanda uma luta terrível, ou interna ou externa. E aqui nós encontramos que a obra ela havia parado por causa da oposição que Satanás usou pessoas para impedir a reconstrução do templo. E a história diz que eles gastaram 21 anos para reconstruir o templo. Mas por causa da investida de Satanás, usando algumas pessoas, o templo ficou paralisado em média por 7 anos, por causa dos opositores. E eles causaram medo. Mas sob a voz profética do profeta Ageu e do profeta Zacarias. Se você for ler o livro do profeta Ageu e do profeta Zacarias, vocês vão entender que Deus começa a usá-los para reanimar e animar o povo, para reconstruir o templo que fora destruído por Nabucodonosor. E ali, com a permissão de Deus, ele destrói o templo, ele rouba, tira tudo que estava no templo e leva para outro lugar que não era a permissão de Deus. Aí eu chamo a atenção da igreja, porque a Bíblia fala em Apocalipse para nós vigiarmos, para que ninguém roube a nossa coroa. Então Deus tem algo precioso para mim e para você nesta noite. Mas como João escreve ali na ilha de Patmos, essa frase, para nós tomarmos cuidado, para nós vigiarmos, porque Satanás ele fica 24 horas tentando roubar a nossa paz, a nossa alegria, o nosso ânimo, assim como eles fizeram com aquele povo. Satanás usou pessoas naquela época e colocou medo
e o templo de Deus foi paralisado. E hoje não é diferente. Nos dias que estamos enfrentando, não é diferente. Então, quando Ageu e Zacarias começam a profetizar para o povo se levantou e recomeçou a construir o templo. Aí o povo trazia ouros, trazia pedras, trazia madeiras de lei, trazia cedros. O povo animava, porque eles estavam ouvindo a voz dos profetas. Aí eu pergunto nesta noite: quem você está ouvindo? Quem nós estamos ouvindo? Então hoje muitas famílias, muitas pessoas, muitas igrejas dessa nossa cidade, desse nosso país, vivem obras interrompidas. Quantos projetos nós fazemos? Principalmente no início do ano, principalmente na virada. Projeto, esse ano eu prometo, Deus, que vou ler a Bíblia toda em um ano. 66 livros, 365 dias. E todo ano a gente promete que a gente não consegue ler uma carta do nosso Pai. Nós fazemos projetos de orar todo dia. Nós fazemos projeto de ler a Bíblia todo dia de manhã. E às vezes a carne não deixa. A obra é interrompida. A obra dentro de mim, dentro de você, ou a obra coletiva é interrompida. Quantos projetos nós já fizemos de visitar hospitais, visitar um amigo, levar a palavra para alguém, e esse projeto morre. Esse projeto é interrompido por causa das crises. Crises familiares, crises existenciais, crises internas, aí vem o desânimo e pressões externas, as cobranças externas. Aí às vezes nós damos prioridade às coisas terrenas, aí nós damos prioridade às coisas naturais, esquecemos a espiritual. Então aqui nós entendemos que a mensagem do profeta Esdras, nesse capítulo 5, nos chama a recomeçar no poder e na sabedoria de Deus através do Espírito Santo. É só Ele que pode. O dia que nós conseguirmos entender isso, que eu preciso entregar nas mãos de Deus e priorizar as coisas de Deus, deixar as coisas externas para segundo plano, aí eu vou conseguir reconstruir o meu templo interior. Aí eu vou conseguir dar mais oportunidade para mim mesmo servir a Deus, como Ele requer de mim e de você, a fazer mais em prol da obra dele. Então nós entendemos aqui esse primeiro ponto que eu quero compartilhar com a igreja. A voz de Deus levanta o povo. Então, quando eu dou ouvido à voz de Deus, aí nós temos uma escolha. Eu posso ouvir a criatura ou o Criador. A quem eu vou servir? A criatura ou o Criador? Porque às vezes, se nós não nos policiarmos, nós vamos servir mais o esposo, a esposa, os filhos, a família do que a Deus. Nós vamos priorizar mais as coisas da terra, as pessoas do que o nosso Salvador. E ele fala: buscai primeiramente o reino dos céus e a minha justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então, quando Ageu, ele fala no versículo 1, ora, o profeta Ageu e o profeta Zacarias, descendente de Ido, profetizaram aos judeus de Judá e de Jerusalém em nome de Deus de Israel, que estava sobre eles. Aí as pessoas deram ouvido à voz do profeta. Se você for ler o livro de Isaías, precisamente o capítulo 6,
dia que nós vamos ao culto, à igreja, e parece que nós não damos crédito à pregação. No outro dia eu já esqueci a mensagem. No outro dia eu já esqueci o título da mensagem. No outro dia eu já esqueci o livro que foi lido. No outro dia eu já esqueci tudo. Aí o profeta Isaías pergunta: quem deu crédito? Eu não sei se você percebe, quando você dá crédito a uma coisa, aquilo fica impregnado na sua mente. Quando você quer fazer uma coisa, aí você fica pensando naquilo, o dia, a noite, e assim sucessivamente. É como você for fazer uma viagem de avião. Aí você vai dar crédito àquilo, porque você não quer perder o voo. Aí você vai chegar 2 horas antes para fazer o check-in. Aí você vai preocupar se acontecer um congestionamento. E se o carro furar o pneu? Porque eu estou priorizando não perder aquele voo. Aí eu vou analisando os prós e os contras. Foi por isso que Isaías perguntou. E nesta noite, o Espírito Santo pergunta para mim e para você: nós estamos dando crédito à mensagem, à palavra de Deus, ou nossa mente está vagueando? Então os profetas Ageu e Zacarias, eles foram levantados para encorajar o povo. E como nós somos encorajados? Única e exclusivamente através da mensagem. É através da palavra. Porque o que passa disso são vãs promessas. E se alguém estiver pregando outra coisa, não está pregando esse evangelho. Então nós entendemos que quando tudo parece parado, Deus envia a sua palavra. A palavra como combustível para a minha e para a sua vida e para a nossa vida. Aí eu chamo a atenção da igreja para o exercício da fé, para nós aprendermos a exercitar a fé todos os dias. Então hoje, igreja, em meio a tantas notícias negativas que nós estamos ouvindo, lendo, assistindo, notícias de violência, atrocidades, covardias, perseguição, corrupção, instabilidade financeira, parece que nós estamos ouvindo só coisas negativas. Infelizmente o que vem são as coisas negativas. Mas Deus ainda fala através de você como igreja. E nós precisamos ser essa voz daqueles que clamam no deserto. Nós precisamos ser essa voz para não deixar o outro parar. Nós precisamos levar essa palavra de incentivo, como os profetas Ageu, Zacarias e Esdras levaram para as pessoas, para que elas não parassem na caminhada, para que elas não retrocedessem, porque a Bíblia Sagrada diz que Deus não tem prazer na alma daquele que retrocede. Deus não tem prazer na alma daquele que tira a mão do arado. E às vezes nós precisamos ser resilientes, jogar por terra todo sofisma, desconstruir algo que nós aprendemos errado sobre a palavra de Deus, sobre servir a Deus. Então hoje é a oportunidade que Deus está dando para mim e para você. Como está o seu coração nessa noite? Como está a sua vida perante Deus? Responda para o Espírito Santo. Como está o seu tempo, que é a morada do Espírito Santo? Como você está reconstruindo esse tempo? Quando nós estamos na casa de Deus, na casa do nosso Pai, nós conseguimos sentir a presença dele? Você está sentindo a presença dele? Aleluia. A sua mente está ligada no trono da graça? O recomeço depende de cada um de nós. O recomeço não depende do outro. Para eu recomeçar, vai depender única e exclusivamente de mim, através do Espírito Santo.
como nós lemos aqui no versículo 2. Então Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadac, começaram a reconstruir o templo de Deus em Jerusalém, e os profetas de Deus estavam com eles e os ajudavam. Então, quando você começa a fazer algo para Deus, Deus levanta pessoas também para abraçar aquela mesma causa. Então nós encontramos aqui Zorobabel e Jesua se levantaram e lideraram o povo naquela reconstrução. E Deus nos chama nesta noite como líderes. Deus te chama como líder para você ajudar alguém a reconstruir a sua vida espiritual. Deus te chama nesta noite, assim como chamou Zorobabel, para você incentivar, ajudar alguém a reconstruir algo que está parado na sua vida. Quando as pessoas começaram a caminhar para a igreja e pararam, quando as pessoas começaram a ajudar, a contribuir na igreja e pararam, aí você precisa, assim como Zorobabel, também ser proativo, ser proativa, concernente à obra do Senhor. Então, igreja, o recomeço de uma obra de Deus sempre exige de mim e de você que tenhamos coragem de enfrentar às vezes críticas, resistências, enfrentar o nosso eu, enfrentar o cansaço físico, enfrentar a nossa mente, enfrentar o espelho como aquela dinâmica lá na célula, e saber que o culpado sou eu, não é o outro, depende de mim, para eu recomeçar a reconstruir, para eu recomeçar a trabalhar na obra de Deus, no templo de Deus, na casa de Deus. Então, nesta noite, igreja, todos nós, como pais, todos nós, como obreiros, como servos, nós precisamos entender que precisamos nos posicionar concernente ao nosso chamado. O que é que você entende do chamado de Deus? O que é que você entende, o porquê você está aqui nesta noite? Nós precisamos nos posicionar para guiar alguém, para levar alguém ao céu, através do nosso testemunho, através da nossa reconstrução na obra de Deus. As pessoas precisam ver isso em nós, assim como viram em Zorobabel, assim como viram em Ageu, assim como viram no profeta Esdras, assim como viram em Zacarias. Que mensagem nós estamos levando para as pessoas através da nossa vida? O que nós estamos fazendo para que o templo seja edificado, para que o templo seja melhorado, para que de fato a glória de Deus se manifeste no templo? O que eu tenho feito? O que eu estou fazendo? Nós, como igreja, nós precisamos reerguer em fé, em oração. O que nos impede de orar? O que nos impede de estar em audiência com o nosso Salvador? Mesmo quando a carne não quer, mesmo quando a família não quer, mesmo quando o mundo não quer. Qual o nosso maior empecilho? Qual o nosso maior inimigo? Ali nós encontramos, no livro de Esdras 5, o tempo ficou parado 7 anos, por causa de Satanás usando pessoas, colocando medo em pessoas, desencorajando as pessoas estarem trabalhando em prol do reino. Então nós entendemos que muitos cristãos hoje estão retomando cultos de oração. Nós, por exemplo, estamos retomando o culto de oração. Nós, por exemplo, estamos retomando a nossa oração às 17 horas. É fácil? Não. É fácil você conversar com
alguém que você não vê? Você só consegue ver pelos olhos da fé? É fácil você dobrar o joelho e ficar conversando com alguém que aparentemente não está te respondendo? Não é fácil. É a luta do espírito contra a carne. Mas nós, paulatinamente, estamos retornando à prática que Jesus ensinou aos discípulos. Nenhuma hora vocês puderam vigiar comigo? Nenhuma hora vocês puderam orar comigo? E Jesus sai na sua última hora do Getsemane. Os seus poros já saíam gotas de sangue. E ele retorna. E os seus amigos, seus irmãos, seus discípulos novamente dormindo. Aí nós precisamos despertar desse sono da negligência, desse cansaço que nos rouba esse tempo tão precioso de estarmos com o nosso Abba Pai. Aí Jesus pergunta para eles novamente: vocês não podem orar comigo nem uma hora, sendo que o dia tem 24 horas. E nós tiramos em 7 dias, nós tiramos 2 horas, 1 hora, em 7 dias, nós tiramos 1 hora para estarmos reunidos em oração. As igrejas estão voltando às vigílias. Dia 6 nós vamos reformar a nossa vigília no monte. Precisamos aquebrantar a carne. Precisamos resistir ao inimigo para ele continuar fugindo de nós. Precisamos quebrar, se necessário, o vaso. Ele precisa ser quebrado para ser refeito. Nós precisamos, igreja, nos levantar em oração, fazer missões locais. Se eu não posso ir às nações, fazer missão transcultural, se eu não posso ajudar financeiramente os missionários, eu vou fazer missão na minha rua, na minha cidade. Estava essa semana conversando com o irmão aqui de Sete Lagoas, que é missionário no Bahrein, e ele falando da sua alegria em ser missionário há anos ali no Bahrein, trabalhando com judeus, com muçulmanos. Ele falando tanto quanto é difícil e complicado você falar de Jesus para uma cultura que é normal um homem ter 4 mulheres, e dizer que um dos que se converteu perguntou para ele: como, pastor, o senhor só tem uma mulher? Se aqui pode ter até 4? Aí tem que ter muita sabedoria, porque eles vieram de uma outra cultura. Aí tem que desconstruir tudo. Ele dizendo de uma irmã que estava ali no culto, ele pregando, e aquela irmã num movimento muito estranho. Aí quando terminou, ele chamou aquela irmã que era muçulmana e perguntou o que estava acontecendo com ela, se estava tudo bem. E ela disse: pastor, eu pequei. E aí? Eu estava pagando os pecados. Aí ele perguntou: o que você estava fazendo para pagar os pecados? Eu estava sacrificando meu corpo. Aí dizendo que ela pegou algo perfurante e colocou como fosse vários pregos, e colocou debaixo da sua coxa e ficava furando a coxa na hora do culto. Aí dizendo que terminou com meus irmãos para olhar, aí levanta a saia, a coxa dela toda furada, sangrando. Então a cultura era isso, tinha que sacrificar o corpo para pagar os pecados. Aí ele foi novamente falar de Jesus, que nós aprendemos aqui hoje no Nadel, que foi levado ao Monte Caveira, e ali o sacrifício vivo e eficaz nos resgatou, e resgatou ela também como muçulmana. E ali no Bahrein, há muitos anos ali, ele convive com esse povo, mas ele falando com muita alegria, ele faz com tanto amor, com tanto amor. Aí ele disse para mim: eu quero levar sua filha. Eu falei: amém, seja feita a vontade de Deus. Então,
é como reconstruir o templo. Ali ele está reconstruindo aquele templo dos muçulmanos, desconstruindo tudo de errado que eles aprenderam. E aí, nós aqui no Sete Lagoas, nós aqui no Brasil, o que estamos fazendo? Nós precisamos reconstruir o nosso templo. O que está nos impedindo de fazer a obra de Deus? O que está nos impedindo de trabalhar em prol do reino de Deus? O que nós estamos fazendo em prol do reino de Deus? Aí você responde para você mesmo: a obra de Deus sempre será questionada, mas não pode parar. Esdras, o profeta, que fala nesse mesmo livro que nós agora acabamos de ler, que a obra de Deus, ela pode acontecer, os empecilhos, os medrosos. Vocês lembram dos 300 Gideões? Deus chama Gideão e fala: Gideão, é muita gente, eu não preciso de muita gente, eu quero que você dispense os fracos, os medrosos, os covardes. Eu não preciso desse povo na minha obra. Gideão, eu quero apenas 300, mas 300 corajosos, 300 que vão abraçar a causa. Então nós precisamos entender que Deus não precisa de muito. Deus precisa de pessoas corajosas, de pessoas animadas, de pessoas que pagam preço. E Gideão dispensa aquele povo e fala apenas 300 para nós lutarmos contra os midianitas. E às vezes nós queremos muito para fazer a obra de Deus. Deus precisa apenas de uma pessoa que está disposto, que está disposta para Deus usar. É só isso que Deus requer. Aí você pode responder: eis-me aqui, Senhor. Porque capacitado todos nós já fomos para fazer a obra de Deus. Aí tem pessoas que falam: eu vou me preparar. Igreja, Jesus nos chamou, firmou nossos pés na rocha, nos edificou, nos deu um novo nome, colocou um novo canto na nossa boca e disse: agora vá. Vai ter frutos de arrependimento com a sua vida, com o seu tempo. Deixa as pessoas olhar para você e ver Cristo em você. A obra de Deus sempre será questionada. As pessoas vão questionar você mesmo. Para que estar na célula da quarta-feira? Para que estar na oração 5 horas? Para que estar no Tadel? Para quê? Nós vamos ser questionados. A nossa carne não vai querer. Nós vamos arrumar subterfúgio para não estar. Mas aqui nós entendemos nesse versículo que nós lemos: governadores questionaram a autoridade do povo para reconstruir, tentando intimidá-los. Às vezes o inimigo vai tentar intimidar você, para você não estar aqui. Vai vir situações para você não estar aqui. Vai vir situações para você não estar na célula. Vai vir situações para você não vir orar conosco. Lá foram os governadores, as autoridades. E o que está nos impedindo de fazer a obra? O que está nos impedindo do crescimento, da reconstrução, do zelo? Como o salmista Davi disse: o zelo pela tua casa me consome. Queria eu morar na tua casa. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. O que estamos impedindo? Sendo que toda a Bíblia é sagrada, se você ler essa Bíblia de Gênesis a Apocalipse, todos enfrentaram resistência. O próprio Jesus que nós aprendemos
temos aqui hoje no Pradel, ele foi tão resistente que eles inventaram leis para levá-lo à cruz, mas ele não desistiu. Paulo fala que nem a morte pode nos separar do amor de Cristo. E que amor é esse? Que amor é esse? Então nós entendemos aqui que esse texto diz que o olho de Deus estava sobre os anciões dos judeus e não os impediram até que chegasse o relatório do rei Dário. E o relatório, a carta, ela foi tão enfática. Ele colocou uma lei tão rigorosa que ninguém ousou impedir o povo de terminar a reconstrução do templo em Jerusalém. Demorou 21 anos, mas eles não pararam mais depois que Dário deu a ordem, deu a carta. Então, o mundo questiona a nossa fé. Talvez alguém da nossa família questione a nossa fé, debocha da igreja. Ah, mas aquela igreja, mas aquele povo. Mas eles não conhecem o Deus que você serve. Aleluia. Eles não sabem por que você está aqui. Eles não entenderam o que é adorar a Deus. Eles não entenderam o que é servir a Deus. Eles não entenderam o que é oferecer um culto racional. Muitos estão por causa do show, por causa da iluminação, por causa do cantor. Tira tudo por um ano. Depois vocês me contam se aqueles mesmos estarão lá. Vocês estão indo por causa de Deus ou por causa do show, por causa das danças, por causa das músicas? Que às vezes a música ela mexe com o emocional, mas não mexe com o espiritual. Então nós precisamos entender que nada pode nos impedir o que Deus está edificando em mim e em você. O que Deus está edificando em você? Você sabe. O Espírito Santo é o maior interessado em te usar. O Espírito Santo é o maior interessado em te enviar através do seu testemunho, através da sua fé, através do seu trabalhar na obra, no tempo. Então, igreja, quando a igreja se levanta, Deus muda a história. Quando você se levanta como igreja, a história na sua vida, na sua família, no seu trabalho, ela muda. Depende de mim e de você. Tudo na nossa vida, igreja. Como Esdras fala no capítulo 5, versículo 6 ao 17. Vai depender de você. Estava esses dias falando com uma pessoa que às vezes a gente está trabalhando junto e essa pessoa às vezes fala coisas que eu aprendi que Deus colocou um novo canto na minha boca. Eu não devo pronunciar. Que da fonte que sai água limpa não pode sair água suja. Aí eu disse para ele, olha, eu sempre ensinei na minha casa. Que na minha casa, meus parentes vão me visitar. Muito pouco. Mas quando eles vão, já tem um relatório. Aqui não entra cigarro e bebida alcoólica. Aqui eu não aceito palavrão. Aqui vocês vão encontrar a Bíblia para todo lugar. Eu dizendo para essa pessoa. Então, nós vamos ter poucos amigos por causa disso. Poucas pessoas vão nos visitar por causa disso. Mas a palavra é essa. Quando a igreja, quando você como igreja se levanta, Deus muda a sua história. Nós como igreja coletiva, se nós nos unirmos em oração, em consagração, a história da igreja vai mudar. Mas não depende só de um. Não depende
através de você. Aí nós entendemos que a carta enviada ao rei Dário se torna o meio de Deus confirmar a obra, pois mais à frente ele fez o rei aprovar e financiar a construção. Aí quando nós nos levantamos, aí Deus usa pessoas. Quando nós nos posicionamos, aí Deus usa pessoas. Nós vamos encontrar na história desse livro, desse profeta, Deus usando até os ímpios. E às vezes Deus usa o ímpio para abençoar a obra dele. E às vezes quando alguém na igreja não quer fazer, Deus vai lá e salva um macumbeiro, um prostituto, uma prostituta e coloca no nosso lugar. Porque eu não quero fazer, a obra não pode parar. E nós entendemos aqui, Deus vai e levanta esse homem e envia todo o recurso e coloca uma lei para que ninguém pudesse impedir aquela reconstrução. Aí eu te convido nesta noite, igreja, como igreja, a recomeçar em obediência, porque a Bíblia diz que a desobediência, conforme está no livro das Revelações, é considerado pecado de feitiçaria. Se eu estou em obediência, eu estou cometendo o pecado de feitiçaria. Então nós como igreja precisamos em obediência recomeçar. Deus usa autoridades, Deus usa o sistema humano para abrir portas e sustentar a sua obra. Então Deus usa, e nós precisamos acreditar nisso. Às vezes Deus quer apenas um pouco mais de oração nossa. Às vezes Deus quer apenas que nós sejamos um pouco mais unidos. Às vezes Deus quer que nós sejamos como aqueles que foram ajudar Zorobabel. Porque às vezes a gente cruza os braços e o outro está fazendo, a outra está fazendo, e eu estou na zona de conforto. Então nós como igreja, nós precisamos nos levantar para reedificar, para reconstruir, e com muito zelo, e com muita ordem, e com muita decência. Então foi por isso que Deus nos chamou. Então é por isso que Deus colocou no meu coração, nesses dias que estamos passando, porque nós encontramos muitas pessoas que estão querendo ter, elas não querem ser, estão buscando bens materiais, estão buscando posições, mas ser espiritual, ser servo, ser reconstrutor de templo, ser reedificador de templo, são poucos que querem colocar a mão no arado. Mas nesta noite, igreja, através desse capítulo que nós lemos aqui nesta noite, se você quiser recapitular, você vai ler na sua casa. Então nós podemos, através de projetos sociais, cristãos, ações missionárias, que tanto tem recebido apoio, porque Deus move corações dos menos favorecidos, assim como esse missionário do Bahrein. Ele está ali com sua esposa e seus 2 filhos. Deus tem sustentado ele. E Deus tem sustentado os missionários, que não estão ali por causa de holofote, que não estão ali porque é um lugar bonito, que não estão ali por causa do louvor bonito, que não estão ali por causa dos pregadores e cantores famosos, estão ali porque amam a obra de Deus, estão ali cumprindo o ID de Jesus, ide por todo mundo e pregar o meu evangelho, cumprindo apenas o ID de Jesus. Então é de nós que Deus precisa, Ele tem pressa em nos usar. Ide e pregai o evangelho, ide e convidai alguém para a igreja, ide e convidai alguém para a célula, ide e convidai alguém para andar conosco. É isso que Deus requer. Então nesse capítulo 5 de Esdras, nós aprendemos, Deus envia a sua palavra para reacender a chama. Eu não
sei como que era a sua vida anos atrás, a sua vida espiritual. Se você orava mais, se você jejuava mais, se você lia a Bíblia mais, se você congregava mais, como era? Mas nesta noite o Espírito Santo está reacendendo essa chama, aquele pavio que apenas está fumegando. É a oportunidade que nós temos de dar a nós mesmos, de recomeçar, de acender novamente aquela chama, aquele prazer, aquela alegria de estar na casa de Deus. Líderes corajosos que levantam para conduzir e recomeçar. Nós precisamos recomeçar todos os dias. Nós precisamos todos os dias orar. Nós precisamos todo dia tomar banho, alimentar, escovar os dentes. E cultuar a Deus é todo dia. E às vezes precisamos estarmos mais reunidos e unidos. Então a oposição não pode parar a obra de Deus, não pode te parar, não pode nos parar. A oposição do inimigo, a oposição da família, a oposição da carne, não pode nos parar. Nós precisamos vencer a cada dia. Então nós, quando obedecemos a Deus, igreja, Deus usa até adversário para cumprir o plano dele. Se você for ler a Bíblia Sagrada, você vai ver isso. Você vai ver testemunhos de pessoas que Deus usou em mim. Que nesta noite você possa entender que a obra pode até parar por um tempo. Você pode até parar por um tempo. E você pode até estar desanimado por um tempo. Mas quando o povo, quando a igreja se levanta em obediência à palavra de Deus, nada pode deter o que Deus tem para você. Nada pode deter o agir de Deus na minha e na sua vida, na minha e na sua família. E Deus tem pressa em agir na nossa família, através da nossa vida, do nosso testemunho. Então, igreja, hoje o Senhor nos chama para recomeçar. Hoje Deus te chama para reerguer o altar da oração. E aqui eu estou enfatizando o altar da oração. É a única chave que abre a porta do céu. Pastor, eu tenho orado na minha casa. Eu tenho orado meia hora na minha casa todo dia. Amém, glória a Deus. Mas aí eu falo como Jesus. Mas nem uma hora podeis estar conosco. Vamos levantar o altar da oração. Você lembra quando você participava de vigílias? Você lembra quando você ficava noites e noites em vigília? Madrugadas? Então vamos levantar o altar da oração, começando na nossa casa, na igreja, retomar os ministérios que Deus colocou na sua mão, para você trabalhar na obra que talvez está parada, talvez o talento que Deus deu você está enterrando, reacender o amor, o amor ágape, o amor verdadeiro pela palavra, pela igreja, pela obra, pelos irmãos, e voltarmos a evangelizar, a levar a palavra de Deus. Então, igreja, para finalizar, assim como Esdras, Deus está levantando nós como igreja nesse século, nesse tempo, para um novo tempo de restauração. Deus tem pressa em te restaurar e me restaurar espiritualmente. Eu te convido a nos colocar sobre nossos pés e nós vamos orar e agradecer a Deus. Altíssimo Deus, eterno Pai, agradeço o Senhor, porque o Senhor, Ele tem prazer em reedificar-nos, em reedificar o tempo
em reedificar a nossa vida espiritual. Eu agradeço, Senhor, por esta palavra, que essa palavra fique guardada na tábua do meu coração e que eu possa viver esta palavra, que eu possa querer reconstruir o templo, que eu possa querer estar, assim como aqueles que esteve com Zorobabel, reconstruindo o templo, de mãos dadas, ombreados, juntos, em oração, em consagração, unidos na mesma fé, para que o templo seja reconstruído, para que a obra do Senhor possa crescer, através de mim, através das minhas mãos, através das minhas contribuições financeiras e materiais, assim como aquele povo ajudou, levando madeira, levando ouro, levando prata, para reconstruir aquele templo, para manter, para ajudar, assim como aquele povo foi buscar novamente os vasos que Nabucodonosor tinha tirado do templo, e trouxe de volta para o templo, e trouxe a arca, e a glória do Senhor se manifestou ali. A glória, a Shekinah de Deus encheu aquele templo, porque o Espírito Santo viu unidade, o Espírito Santo viu amor no coração daquele povo, e a Shekinah tomou aquele povo, e eles, muitos caíram, tomados pelo Espírito Santo. Que nós possamos reconstruir novamente, meu Deus, que nós possamos, meu Deus, recomeçar sempre, voltar ao prazer da oração, voltar a ter prazer em estarmos unidos, reunidos, de mãos dadas em prol da tua obra. Espírito Santo, reacenda essa chama dentro de nós, aquele pavio que está fumegando, que ele possa ser acendido. Deus de poder, Deus de amor, derrame sobre nós brasas vivas. Pai, nos dê palavras, coloque palavras em nossa boca, que nós possamos, ó Deus, de fato, continuarmos fazendo a obra do Senhor, para o qual fomos chamados, contribuindo, meu Deus, com toda a nossa força, com todo o nosso amor. Meu Deus, usa-nos para buscar as almas que estão indo de passos largos para o abismo. Usa-nos como missionários locais. Usa-nos, ó Deus, para contribuir na tua obra. Que nós tenhamos a mão aberta. Que nós tenhamos, meu Deus, prazer em estar. Que nós queremos mais do Senhor. Que nós possamos ser mais espirituais. Que nós possamos ser mais unidos. Porque somos um em Cristo Jesus. Pai de poder, eu apresento a nossa cidade, o nosso país. Eu apresento as nações. Eu apresento os missionários. Eu apresento a nossa liderança. Eu apresento o comércio local, os empresários, os patrões e os empregados. Ó Deus de poder, continue segurando em nossas mãos, nos sustentando, para que nós, meu Deus, nunca venhamos tirar a mão do arado, para que nós nunca venhamos retroceder. Pai de poder, que possamos continuar caminhando em direção a Canaã celestial, olhando somente para Jesus Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. Ao Senhor honra, ao Senhor glória, ao Senhor louvor, ao Senhor adoração. Em nome daquele que vive e reina para todo sempre. Eu agradeço o Senhor, ó Deus, pela vida de cada irmão, de cada irmã que se faz presente nesta noite. Que saiam daqui impactados pelo poder da tua palavra. Amém e amém. Amém. Adore a Deus com as palavras. O amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo sejam com cada um de nós e juntos dissemos amém. Saudai-nos aos outros com a